Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, estarei lendo do versículo 1 ao versículo de número 13. Todos encontraram? A palavra do nosso Deus nos diz assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Era coxo de ambos os pés. Feche os teus olhos. Pai eterno, Pai de amor, bendito seja o teu nome. Obrigado por esta palavra, que esta palavra venha trazer um novo tempo para o teu filho, para a tua filha, para esta pessoa, meu Deus, que entrou neste lugar. Pai, que esta vida também venha receber, Senhor, com graça, meu Deus, a tua doce e meiga palavra, a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra que transforma, no nome bendito e poderoso de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte a palavra de Deus. O tema deste domingo: a graça do Rei. Repita comigo: a graça do Rei. A palavra graça, na nossa língua, a língua portuguesa, ela tem a sua origem no latim, que é gratus, que significa algo agradável, amável. No grego é charis, que indica favor imerecido. A palavra que a gente sempre repete, né? Graça é favor imerecido. Quando a gente fala a graça do rei, o que de fato acontece neste texto,
aonde Davi exerce ali toda a sua bondade para tirar alguém que está longe, distante do palácio, vivendo uma vida precária, miserável. Pega este alguém chamado Mefibosete e leva para comer pão na sua casa, não somente comer pão, mas conviver com ele no palácio. Então, graça é Deus fazendo tudo por quem não merece nada. E quando a gente fala o rei Davi, porque Davi neste contexto é figura de Jesus. O que Davi fez para Mefibosete é o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Agora vamos entender um pouco desta história. É um misto aí de tristeza e alegria, uma vida que parecia tão conturbada, mas que teve um final muito feliz. Então é uma mistura, como eu estava dizendo para você, de fracasso e de sucesso. Quem era Mefibosete? Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, o rei de Israel. Davi se tornou tão amigo de Jonatas. Jonatas teve tanta sensibilidade para entender que ele não seria o próximo rei, embora na linhagem de Saul seria Jonatas, a ser o próximo governante, a ser o próximo rei. Mas Jonatas sabia que o escolhido de Deus era Davi. Ele fez uma aliança com Davi. Quando a gente lê 1 Samuel 20, o versículo 14 e o versículo 15, a parte A, vai nos dizer assim: se eu permanecer vivo, não agirás para comigo conforme a bondade do Senhor, para que eu não morra? Não afastes também a tua bondade da minha família. Eles fizeram um pacto, fizeram uma aliança, que um iria cuidar do outro. Presta atenção aqui, queridos. Como que Deus ele valoriza a aliança, o pacto? Davi tendo esse conhecimento, sabe, deste Deus que ele servia, que é um Deus de pacto, que é um Deus de aliança. Ele fez essa aliança que ele iria cuidar de Jonatas e da sua família. Em contrapartida, Jonatas iria proteger a Davi das loucuras do seu pai Saul. Saul queria ver a morte de Davi. Saul desejava a morte, tinha inveja de Davi. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que numa determinada batalha, Saul morre e o seu filho Jonatas também. E quando a notícia chega no arraial de Israel, quando a notícia chega na casa de Jonatas, veio o pavor, veio a angústia, a tristeza, e a serva que cuidava de Mefibosete, ela pega a criança e ela sai correndo desesperada, porque sempre acontecia que quando o novo rei assumia o trono, mandava exterminar, acabar com a família do rei anterior. E ela, para salvar a vida do pequeno, tinha 5 aninhos, Mefibosete com 5 anos, ela pega e sai correndo, tropeça, cai. Presta atenção, naquela época a medicina não era tão avançada assim como nos dias de hoje. O conhecimento de ortopedia era muito precário, e a calcificação dos ossos de uma maneira incorreta fez com que ele se tornasse aleijado de ambos os pés. Que situação triste para alguém que nasceu para viver no palácio, nasceu para desfrutar do bom e do melhor, e agora está vivendo longe do palácio, está vivendo em Lodebar. Um príncipe morando em Lodebar. Lodebar, o nome significa lugar sem pasto. Podemos entender como um lugar de deserto, um lugar de terra árida, aonde não havia prosperidade, mas havia
muita carência, muita necessidade. E ele estava vivendo lá. No início da sua vida, desfrutou do bom e do melhor, de uma vida no palácio, da presença do vô, da presença do pai, da sua família, e agora vivendo longe do palácio, vivendo em Lodebar. Um lugar, um refúgio para pessoas doentes, um lugar onde havia muita pobreza, muita miséria. Lá estava este príncipe, aleijado de ambos os pés. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção, porque assim como Mefibosete, muitas pessoas nasceram para viver na presença de Deus, nasceram para servir a Deus, mas situações aconteceram para que você vivesse longe da presença do Rei, para que você viesse desfrutar das coisas que esse mundo oferece, que é pura ilusão, pura enganação. Mas você tem a sua identidade. Quem sabe você conheceu o Senhor e se afastou, e o inimigo tentou macular a sua identidade, assim como Mefibosete se achava um cão morto, ele se auto-amaldiçoava, ele não se achava ninguém importante não, ele achava que ele era um lixo, que ele era alguém que não tinha valor nenhum. E tem muita gente que tem este sentimento no coração, de que não serve para nada. Ei, eu quero dizer que você é um príncipe, é uma princesa. Você é obra das mãos de Deus. Deus tem um projeto lindo para você. Deus tem o melhor para você. O diabo pode dizer que você não presta, que você não tem futuro, mas eu quero dizer que não importa o que o inimigo fez, que o mundo fez com você, há esperança para a sua vida. Quem sabe Mefibosete estava vivendo assim, sem esperança na sua vida. Todos os seus dias ali, aquela criança foi crescendo, se desenvolvendo, o tempo foi passando, e ele esquecido naquele lugar. Mas há um tempo para a promessa se cumprir. Diga isso para o irmão: há um tempo, meu irmão, para a promessa de Deus se cumprir. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Chegou um dia que Davi, ele se lembra, e olha que já tinha passado aí de 15 a 20 anos. Davi, ele se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas, e agora ele procura informações acerca da família de Saul. E ele chega para um homem que tinha sido servo de Saul e disse: porventura tem alguém vivo? Tem alguém que eu possa fazer alguma coisa da família de Saul? Ziba disse: tem, mas ele é aleijado de ambos os pés. O nome dele é Mefibosete, e ele está lá em Lodebar. O tempo passou, ele não tinha mais esperança. Imagine, 15 a 20 anos, crescendo naquela circunstância de pobreza, de ruína, de escassez. E a palavra nos diz que Davi disse para Ziba: mande buscá-lo, mande buscá-lo. Queridos, do deserto, daquela situação precária, do deserto para o palácio, da escassez para a abundância, de lugar de aridez, lugar sem pasto, de Lodebar para a mesa do rei. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque só existe alegria, só existe plenitude na presença do rei. Longe do Senhor é enganação, é pura ilusão, mas na presença do rei há um banquete, na presença do rei há celebração, há festa. Entenda algo, imagine você, aquele rapaz, aquela criança foi se desenvolvendo, passaram-se os anos, agora ele é um homem formado, mas com baixa autoestima, se achavam nada, que ele era um ninguém. E de repente chega a carruagem. Fico conjecturando, imaginando os soldados ali batendo na porta da casa onde ele estava, e batendo, chamando por ele, dizendo assim: Mefibosete. E eu imagino ele todo trêmulo, dizendo: sou eu, o rei manda te chamar. Ele conhecia, ele sabia da história, que quando o novo rei assumia, exterminava todos os seus familiares.
E quando ele entra naquela carruagem, ele é conduzido ao palácio. Ele é introduzido no palácio e colocam ele diante do rei Davi. E ele vai para o chão. E Davi disse: Mefibosete. E ele disse: sou eu. Já estava esperando a morte. E Davi disse: eu usarei de bondade para com você. Eu vou restituir tudo aquilo que era do seu avô, do seu pai, dos seus familiares. Eu vou restituir para você, Mefibosete. Aí ele diz: mas quem sou eu? Para que o rei olhe para mim. E ele então restitui e disse: Mefibosete, você vai comer pão todos os dias na minha mesa. Você pode imaginar a cena de algo que acontecia com constância, né? Todos os dias, os príncipes chegando, os filhos do rei se assentando à mesa, e entre eles Mefibosete. Oh, queridos, isso é graça de Deus. O rei estendeu a sua graça, o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia. E para que você entenda o que aconteceu na vida de Mefibosete, eu vou contar uma ilustração aqui para você. Havia um rei muito justo e muito amado pelo seu povo. Este rei, ele percebeu que uma parte do tesouro dele havia sido roubada. E ele manda fazer uma investigação minuciosa. Ele queria descobrir quem era o ladrão. E a sentença ia ser estabelecida, uma sentença severa. E começou a investigação e descobriram que quem tinha pegado algo de valor do rei tinha sido a própria mãe do rei, uma senhora idosa e muito frágil. E ali o rei, no dia do julgamento, confirmou a sentença, mandou amarrar sua própria mãe. O rei amava muito a sua mãe, mandou amarrar a sua mãe e designou para que ela recebesse ali os açoites devidos. Só que antes do rapaz, o encarregado de cumprir a sentença, lançar a primeira chicotada, o rei tirou o seu manto de rei e foi na direção da sua mãe e a abraçou. Ele recebeu todas as chicotadas no lugar da sua mãe. Agora, preste atenção que você vai entender melhor o que é graça. Jesus veio a este mundo porque você estava longe, você estava perdido. Nós estávamos distantes do Senhor. Nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos. Mas Ele veio a este mundo e Ele nos abraçou, quer dizer, nos protegeu, porque os chicotes que Ele recebeu, as chicotadas, não era dele, era para mim, era para você. A coroa de espinhos não era para Ele, era para mim, era para você. Os cravos nas mãos, naquela cruz, não eram para Ele, era para mim. E Ele passou por tudo isso porque nos amou. Ele quer nos ver livre da condenação do inferno, para não vivermos longe de Deus, assim como Mefibosete estava vivendo longe do rei, longe do palácio. Mas a graça do rei fez com que ele viesse para perto e ali desfrutar da presença do rei. Jesus morreu por mim, por você, pagou um alto preço para que você desfrute da presença dele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Queridos, ai de nós se desprezarmos a graça do Senhor, essa misericórdia que foi estendida a todos os homens. Ai de nós, porque sem o Senhor nós estamos perdidos. Assim como o rei Davi chamou Mefibosete ao palácio, não foi para criticar o caminhar dele, que deveria ser bem, como diz na minha terra, zambeta, né? Meio torto. O rei não chamou ele para o criticar, para o julgar, para o condenar, não, mas para estender a graça
estender o favor do Rei, a bondade do Rei. É isso que o Senhor Jesus faz conosco. Ele estende a bondade dEle. É esse favor imerecido que não podemos desprezar nem rejeitar jamais. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. E quantos estão vivendo, mesmo com essa graça estendida, estão vivendo como mendigos espirituais, estão vivendo longe da presença, longe do palácio. Mas quando você reconhecer quem você é, essa nova identidade que Ele te deu, você agora é filho. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é filho, e o seu lugar é a mesa, é desfrutar da mesa, da comunhão, da presença, todos os dias da sua vida. Amém? Não viva longe da mesa, não viva longe do Senhor. Desfrute da comunhão e da presença dEle todos os dias. E você que ainda não teve este encontro com o Senhor, receba esta graça, este favor imerecido, aonde o Senhor irá te adotar como filho dEle. Amém? Então você vai ser um príncipe, você vai ser uma princesa, e vai estar com Ele todos os dias. Diante da graça, diante da bondade, diante deste tão grande amor, você pode ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus e entendermos este tão grande amor e decidirmos viver ao lado dEle. Quem sabe você está preso a tantas situações. Quem sabe você não se valoriza, você acha que você é o pior. Eu quero dizer que você é amado do Pai. E Ele atraiu você aqui não para te condenar, não para te julgar, mas para te amar e para dizer: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. E que você que já serve a Ele, não se afaste da graça do Senhor, mas que a graça seja motivo de você buscar mais ainda a face dEle, pois você vai ter esse acesso, porque Ele abriu um novo e vivo caminho para você se relacionar com Ele todos os dias da sua vida. Não despreze jamais a graça do Senhor. Fique sobre os seus pés no nome de Jesus. Deus tem restituição, Deus tem vida abundante, Deus tem vitória para você. Mas abra o seu coração para Ele, se renda a Ele. O mais importante não são as bênçãos, é a presença dEle. Mas só que a presença dEle, da presença dEle flui bênçãos para as nossas vidas. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Põe a mão no seu coração. Pai, te damos graças, te louvamos, te exaltamos por esta graça tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Pai, porque fomos atraídos por este tão grande amor. E que a Tua graça, Senhor amado, ela venha se manifestar a cada dia na nossa família. Todos os nossos familiares possam conhecer esta graça, esse favor imerecido. Possam reconhecer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus, diga amém e aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia.